dia, pessoal, tudo bom? Hoje é sábado, 8 de agosto de 2020. Esse aqui é mais um boletim econômico da Alternativa Econômica com Léo Spadoni, um boletim semanal em que a gente vai trazer o resumo dos principais assuntos da semana, atrelados à economia, obviamente. Eu estou aqui de novo com o Felipe Poça. Bom dia, Felipe. Bom dia, Léo. Bom dia, galera. Quais os assuntos que você separou para a gente conversar hoje? Bom, vamos lá. Saiu na semana dois grandes indicadores que norteiam basicamente o debate, né, e a discussão econômica, que foram os indicadores de inflação e de desemprego, né, representados pelo IPCA, que é um índice de preços ao consumidor amplo, e a pesquisa PNAD, que é uma pesquisa ampla, robusta sobre a estrutura de desemprego no país. Sobre a inflação, eu queria trazer um ponto bastante importante, desmistificar algo que está sendo discutido, que é o perigo de uma volta de uma hiperinflação no país, né? E para isso a gente precisa olhar um pouco mais no detalhe os números, né? Então, o número de IPCA que saiu nessa semana, ele saiu mensal, né? Ele teve um aumento, né? Lembrando que inflação ele é aumento de preço, né? Então, se você falar de aumento de inflação é um certo pleonasmo, né? Mas o aumento, né, a aceleração da inflação, ela é um reflexo um pouco da crise de que nós estamos passando, e quando você olha os números no agregado, você vai ver que o aumento dos preços, ele teve um componente do que a gente chama de choque de oferta. Então, o que aumentou no último mês, basicamente, foi combustível, então afetando o transporte, que tem um grande peso na cesta de consumo, né, do brasileiro, e principalmente nessa retomada econômica, né? Principalmente dessa retomada, vamos dizer assim, do fundo do poço, né? A crise veio, derrubou a gente, e aí, ao voltar, naturalmente, você tem um ajuste de preço para cima. E também algum ajuste de preços internacionais, como, por exemplo, do petróleo, né? O petróleo caiu muito logo que veio a crise, só que ele já retornou e isso é repassado na bomba naturalmente, né? Repassado lá na gasolina e, portanto, no combustível, de uma maneira geral, e, portanto, nos transportes. O preço da habitação está refletindo um pouco um outro índice inflacionário, que é o GPM, e porque ele indexa, né, ele regula todos os contratos de aluguéis e, naturalmente, quando ele aumenta, isso há um impacto, né, no custo da habitação do brasileiro, né? Então, você tem também um choque de oferta, por quê? Porque esse GP, se você olhar esse indicador, é um indicador que tem um peso dos componentes de oferta de uma economia muito maior, né? Então, quando eu falo componentes de oferta, é para você entender aquele preço que não está ligado à pressão de demanda, ou seja, não só o aumento do consumo, das pessoas indo consumir, que faz o aumento de preço, sim, algum choque na estrutura produtiva daquele determinado setor, né? Então, a gasolina, por exemplo, é um componente de oferta, porque ele afeta exatamente o preço do transporte, dado que para você rodar qualquer carro, né, você precisa de combustível, e seu combustível aumenta, naturalmente seu preço de transporte aumenta. Legal. Então isso... Desculpa, fala. Não, então, esses dois indicadores, né, então esses dois produtos, vamos colocar assim, que são para transporte e habitação, estão pesando muito no indicador de inflação. Mas e o resto da cesta? O que mais que pode gerar impacto no bolso, né, das pessoas, e por que esse medo da hiperinflação, e se você acha que ela pode acontecer mesmo ou não? Boa pergunta. Então, exatamente, quando a gente olha o IPCA, né, que é o grande índice, você desagrega, vê o que tem lá dentro, você vai ver que além de transporte e habitação, tem alimentação e bebidas, por exemplo, e esse índice ele caiu de um mês para o outro, né? Na verdade, ele se manteve estável, muito perto de zero. Saúde e cuidados pessoais, que tem muito a ver com a pandemia, esse tem um aumento razoável. Agora, despesas pessoais caiu, educação caiu, vestuário caiu bastante. Então, tudo aquilo que a gente chama de demanda, né, que tem inflação por demanda, ou seja, as pessoas não estão comprando roupa, as pessoas não estão saindo na rua para comprar um restaurante ou para comprar mais comida, né? Então, isso mostra que a demanda não retornou, né? Muito pelo contrário, ela ainda vem se reduzindo e, portanto, isso ainda pressiona os preços para baixo. Naturalmente, se você olhar para a sua própria vida, você pode ver distorções, né? E isso uma crise escancara bastante, porque como na crise, num país igual como o nosso, a crise torna o país ainda mais igual, então os ricos acabam ficando mais ricos e os pobres ainda mais pobres, você pode ter focos onde você acha que há um aumento de preço. Então,
Eu vi gente falando, por exemplo, não é possível que os preços não estão aumentando porque eu fui no mercado e tudo aumenta. Então, por isso que você tem que tomar um pouco de cuidado e olhar exatamente. Primeiro, a sua vida não é a média do brasileiro, né? Não é o conjunto de toda a sociedade. Sim. Quais são as marcas que você compra, né? Porque a marca que você compra pode estar subindo, mas a marca que o outro compra pode estar caindo, né? Exatamente. Onde você compra, né? Então, que mercado você vai, em que bairro você vai. E aí tem uma questão da sazonalidade também, né? A alimentação, os produtos, eles refletem muito o preço, refletem muito a questão meteorológica, né? Então, se chove mais, chove menos. Para você ter uma ideia, o tomate dobrou de preço de um mês para o outro. Né? Então, ele era R$2, foi para R$4. Realmente você sente isso no bolso, isso é fato. Mas isso se deu por conta de um impacto meteorológico, não necessariamente porque as pessoas estão indo comprar muito mais tomate, está todo mundo comprando mais tomate, ou está todo mundo mais comprando. Não é verdade, dado que o desemprego, né, outro índice que a gente vai entrar daqui a pouco, ele tem aumentado e aumentado bastante, né? Então os números são bem assustadores. Então o poder de compra da população tem caído e é natural que a demanda caia também, portanto os preços. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre os dados de desemprego? Bora. O que você separou para a gente aí? Cara, a pesquisa, a PNAD, é uma pesquisa bastante robusta, como eu comentei, e ela traz bastante detalhes, né? Então, o que eu separei que são os números mais assustadores, vamos dizer assim, tá? Se você olha a única taxa de desemprego de um trimestre para o outro, que ela faz cálculo de trimestre móvel, ela subiu 1%. Então, hoje a taxa de desemprego, se for dizer no Brasil, é de 13,3%. Agora, né, o diabo mora nos detalhes, tem que olhar isso um pouco mais a fundo. Por quê? O nível de ocupação do Brasil caiu muito, e é a primeira vez que cai abaixo de 50%. O que é o nível de ocupação? Então, você pega a quantidade de pessoas que estão ocupadas, pessoas que... E por ocupadas, alguém que tem emprego, mas também é aquela pessoa que na semana exerceu alguma atividade remunerada. Pode ser até uma atividade de 1 hora numa semana. Arrumei um bico aqui para fazer um carreto, por exemplo, sabe? Isso já é uma pessoa ocupada. Então, para você ver que mesmo dentro desse número tem bastante diferença, né? Uhum. Aqui está todo mundo trabalhando CLT 8 horas, pelo contrário. Uhum. Só que pela primeira vez caiu 50%. Ou seja, então, pela primeira vez, do total de pessoas que podem trabalhar no Brasil, né, que a gente chamava antigamente de PEA, né, população economicamente ativa, menos de 50% está ocupada. É a primeira vez que acontece isso no país. Então, ou seja, a quantidade de pessoas que estão trabalhando e estão contribuindo para o PIB é a menor da história. Então, isso é muito grave, muito grave. A quantidade em termos relativos, né? Em relação à população, em relação à PEA, né? Exato, colocando em números grandes, tá? Então, assim, o total de pessoas que podem trabalhar no Brasil são 173 milhões, tá? A população ocupada é 83 milhões, ou seja, 47%. É a primeira vez que esse número, 47%, né, esse 83%, ele cai abaixo de 50%, pela primeira vez, né? Tem números que, se você olhar setorizado, que também são muito importantes. As maiores quedas nesse ano foram os empregos de carteira e sem carteira, né? Então, houve no setor privado uma destruição muito grande de emprego, né? Trabalhador doméstico caiu muito também. Para você ter uma ideia, sem carteira caiu 20%, trabalhador doméstico caiu 20%. Então, olha como a crise ela também ela impacta diferente as pessoas, né? Então, veio a crise, veio o desemprego, quem mais foi afetado? Aqueles mais vulneráveis. Sem carteira, 1/5 perdeu emprego. Trabalhador doméstico, 1/5 perdeu emprego. Então, são as pessoas mais vulneráveis, né? Outro ponto setorial que é interessante, olhando agora não por tipo de emprego, mas por setor da economia. Construção, redução de 16% do emprego. Alojamento e alimentação, que é uma rúbrica que soma restaurante, hotel e etc., 25%, ou seja, 1/4 de destruição de emprego nesse setor. Serviço doméstico, novamente, 21%. Tá? Eu queria também comentar sobre um dado que o IBGE coleta, que são pessoas desalentadas, né? Então, pessoas desalentadas nada mais é aquelas que não mais procuram emprego, porque não perdeu o emprego, cansou de procurar emprego e estão completamente largadas, desalentadas, né? Então, esse número aumentou 20% nesse período. Tá? Então, são pessoas mais vulneráveis. Então, assim, novamente, para a gente ver como a crise impacta, e ela impacta de forma bastante desigual. Né? Desigual.
Sim. E tudo isso pode gerar impactos, assim, vai gerar impacto em muitos aspectos da economia. Mas quando a gente fala, a gente vinha falando muito de previdência, né? E aí, de novo, agora a gente tem menos pessoas ainda contribuindo para a previdência, isso vai gerar um impacto de receita, que aí daqui a pouco alguém vem falar de novo que a gente tem que reformar a previdência na despesa e não na receita, né? Mas enfim, é difícil de compreender a lógica dessas pessoas, mas ok. Eu fiz um levantamento, fazendo um paralelo com tudo isso que você está trazendo, eu fiz um levantamento do CAGED. O CAGED vai tratar só dos dados relativos à população que trabalha com carteira assinada, né? Mas eu fiz esse levantamento em relação à cidade de Atibaia, e de janeiro a junho desse ano, Atibaia perdeu, ou seja, a diferença entre vagas abertas e vagas fechadas, Atibaia perdeu 1.954 vagas de emprego esse ano, de janeiro a junho. O número absoluto parece pouco, mas quando a gente traz isso para uma população de 140 mil habitantes, em geral, 70 mil vão fazer parte daquela população economicamente ativa, né? E aí o que de fato trabalha com carteira assinada vão ser próximos de 30, 40 mil pessoas. Aí a gente vê 2 mil de 40 mil pessoas, daria algo em torno de 5%. Uhum. Pode parecer pouco, mas dentro de 6 meses é um número aterrador, é um número assustador. E quando a gente traz isso para a realidade de famílias, né, em geral uma família composta por 4 pessoas, se a gente tem aí 2 mil pessoas que perderam emprego, a gente pode ter 8 mil pessoas impactadas por tudo isso. E aí a discussão que eu queria trazer para você aqui é a seguinte: o que a cidade pode fazer para tentar reverter esse quadro? Eu particularmente não tenho visto muito a prefeitura reagir em relação a isso. O que você sugeriria nesse sentido? Legal. Primeiro, acho que dá para a gente estruturar essa resposta entendendo a importância do poder público em momentos de crise, né? Por que eu digo isso? De uma maneira muito simples, né? As pessoas perderam emprego porque o setor privado foi afetado dada a crise, e naturalmente as empresas sofrem, elas inclusive quebram e não têm o que fazer, elas acabam demitindo pessoas e as pessoas perdem emprego. Beleza. Exigir que o retorno dessas pessoas sejam via mercado privado é basicamente dizer que a coisa vai demorar. Por que a coisa vai demorar? Porque a dinâmica do setor privado ela é completamente distinta da dinâmica do setor público, né? A gente ainda está numa crise, e numa crise, pessoas, né, pelos entes privados que pensam individualmente, que pensam, né, em si próprias, elas costumam ficar muito receosas. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não posso tomar decisões, ou pelo menos decisões acertadas, ou com uma certa confiança, se eu não sei exatamente o que vai acontecer no futuro. Então, eu só fico muito mais receoso. Eu demito porque realmente eu não consigo mais manter, porque eu não vou recontratar enquanto eu não tiver uma esperança de que isso vá melhorar. Aí que entra o poder público e a importância dele. Isso é muito importante a gente dizer. Por quê? Porque o poder público, diferente do setor privado, ele tem uma certa estrutura e uma estabilidade que permite que ele possa agir em momentos de crise para sustentar o setor privado, né? Para sustentar exatamente essa derrocada no emprego. E por que isso é muito importante? Porque é o que você falou, obviamente as pessoas perdem renda, famílias ficam desalentadas, isso vai ter impacto desde a educação na primeira infância, de pessoas, enfim, pessoas vulneráveis ou idosos que precisam de ajuda, né, ou prato de comida, enfim, tudo isso impacta e vai ter um reflexo muito grande na população. Então, quando o setor público ele entra para ajudar essas pessoas de uma certa forma, ele no fundo está ajudando a sociedade como um todo, né? O que uma prefeitura pode fazer? Primeiro, olhar muito de perto as pessoas que perderam emprego, as razões por que elas perderam emprego, né, e tentar olhar de uma maneira mais ampla. Então, deixa eu ver se algum setor foi especificamente afetado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um programa de auxílio, seja através de crédito, seja através de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. No limite, a prefeitura pode ampliar alguma ou antecipar algum gasto para que a cidade volte a contratar, né? Eu estou falando, não sei, isenção de ISS, isenção de... sim. Exato, você tem aplicação fiscal de exoneração, só que abrir mão de receita hoje é complexo, é difícil, né? Mas às vezes é muito mais fácil você, por exemplo, revitalizar uma praça, então contratar pessoas para que essa praça seja revitalizada, ou mudar mudar as lombadas, enfim, fazer a máquina girar.
né? E a prefeitura ela tem essa condição, de uma certa forma, seja através de parcerias, ou seja através mesmo de programas diretos, né? Então, é importante que ela abrace essa causa, né? Não que ela fique alheia, porque numa crise, só o setor público pode intervir de uma maneira que a gente chama de anticíclica, né? O ciclo, ele é de baixa, a gente está numa crise, então é natural as coisas estarem indo para baixo, mas só a prefeitura pode pegar e reverter isso. Legal. E aí para isso ela tem fontes de recursos, de financiamento, que ela pode correr atrás com o governo do estado, com o governo federal, enfim, sempre tem de onde a gente tirar, né? Claro, a conta chega, obviamente, mas é o que a gente nada fala é impossível. que é uma questão política, né? Uma questão de vontade política. De vontade política, exatamente. Legal, Felipe. Acho que a gente conversou bastante, foi bem profundo, trouxemos os assuntos principais da semana. Foi uma semana um pouco mais calma do que a anterior, vamos ver o que se desenrola nessa próxima. Quem sabe nos próximos boletins econômicos a gente não tenta trazer um debate também do que vem para a próxima semana, né? Do que a gente entende que vem para a próxima semana. Boa, mas obrigado pelo seu tempo e até uma próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Léo. Abraço. Tchau, tchau.